E o tema de hoje no quadro Mundo do Trabalho é o perfil comportamental. E hoje nós vamos aprender como se dividem esses perfis, o que eles implicam em produção, em análise. Claro, com ela, a nossa convidada, Mônica Hauck, empresária. E Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Mais uma vez, uma honra tê-la aqui conosco, né? A honra é toda minha. Isso. E hoje com convidados, olha que chique esses convidados. Isso, então vamos apresentar os convidados para vocês. Nós temos aqui a Caroline Seixas, que é analista comportamental e fonoaudióloga, e também o Estevão Silva, que é analista de sistemas. Sejam bem-vindos no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigada. Podem ficar à vontade, a casa é de vocês. Obrigada. É isso aí. Mônica, perfil comportamental. Quais são esses perfis e quem são essas empresas, quem são essas pessoas dentro da empresa para a gente identificá-los? Pois é, ano passado nós já falamos um pouquinho dos perfis comportamentais porque todos nós temos um estilo. Hoje o nosso objetivo é o seguinte, é dar dicas objetivas de como que nós podemos melhorar o desempenho de acordo com o nosso perfil. Então a Caroline, como ela é analista comportamental, ela vai falar rapidinho quais são os 4 perfis, só para que nós possamos entender, para o pessoal possa identificar qual que é o seu. Então a Carol vai falar rapidinho e o pessoal de casa vai ficar ligadinho para tentar identificar qual que é o seu. Vai lá, Carol. Isso. Então a gente tem 4, 2 deles, um é um comunicador e o executor. Esses 2 têm características mais extrovertidas, são mais dinâmicos, que fazem festa, principalmente o comunicador, que é o influenciador, né, que gosta do ambiente colorido, de comunicação, de ser sociável, gosta de ser popular. O executor, ele é mais direto, mais objetivo, né, ele é rápido, um ponto marcante dele é a questão da velocidade. E tem os outros 2 que são mais introvertidos, que é o planejador e o analista. O planejador é mais metódico, mais rotineiro, mais calmo, mais constante, né? Ele é bem conhecido como aquele que tem o equilíbrio de tudo que ele faz, né? E o analista, que é o mais detalhista, perfeccionista, observador de regras e mais tímido também, né? E acho que hoje a gente vai enfatizar principalmente nos mais introvertidos. Então, hoje nós vamos falar e dar dicas para as pessoas que são mais introvertidas. Porque é muito comum as pessoas acharem, né, que a introversão é um problema e não é. As pessoas podem e têm o direito de serem introvertidas. Até porque todos somos diferentes, né? Exatamente. Se fosse para todo mundo ser igual, Deus teria criado robôs, né? Exatamente. E essa diversidade, ela é tão linda, ela é tão perfeita, que as empresas, elas só são altamente produtivas e altamente eficazes quando elas têm os 4 perfis em equilíbrio. Então, a empresa altamente eficaz é aquela que tem os 4 perfis. Então, não adianta ter só um perfil e eleger um perfil só como ideal. A gente tem que saber lidar com os 4. Então, hoje nós vamos privilegiar os perfis mais introvertidos, vamos falar para quem é mais tímido, para quem é mais reservado. No meu caso, por exemplo. Né? Vamos dar dicas e semana que vem nós vamos falar para os extrovertidos, que não é o seu caso. Que não é o meu caso. Então, aproveitar aqui, deixa eu chamar o Estevão para o nosso bate-papo. Estevão, a Mônica disse aqui que o introvertido normalmente é visto como assim, sendo diferente, até anormal, como um problema. Como você se vê, visto que você está aqui para exemplificar essa condição de ser mais introvertido? O introvertido, ele tem, como a Carol falou, né, ele tem a visão mais de detalhe. Então, para executar uma tarefa, ele precisa um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo para fazer com perfeição, para deixar ele agradável, né, de executar tranquilo a sua tarefa. Ele falou uma coisa importante. Normalmente a pessoa introvertida, ela é mais rotineira, ela precisa do tempo dela, do ambiente dela. São perfis que não gostam muito de mudança. Então são pessoas que gostam das coisas do jeito dela. Então até o jeito de vestir do introvertido é característico. São pessoas que se vestem de uma forma mais convencional. Mais sóbria, né? Mais sóbria, com tons pastéis. São pessoas que têm são metódicos, fazem o mesmo caminho todos os dias. Então a dica que eu dou, por exemplo, você vai numa reunião, né? Então numa reunião,
e você quer, por exemplo, se destacar, porque é interessante, você pode ser introvertido, mas num momento específico não tem problema você quebrar um pouquinho, né? Você consegue, durante um período, agir contra a sua natureza. Isso não é errado, isso é até saudável. Então, por exemplo, numa reunião de trabalho, se destaque. O que a gente pode fazer? O tom de voz, né? Carolina, que é fonoaudióloga, pode falar um pouquinho, né, sobre o tom de voz do introvertido. Como que ele pode fazer? Na verdade, às vezes, quem é mais tímido, né, a gente sempre tem o apoio do diafragma para poder falar, né? Sim. Então, quem é mais tímido, às vezes, né, tem não consegue ter esse controle direito do diafragma. A gente tem um controle da respiração com a fala e com a deglutição. E às vezes, quando a gente tá um pouco mais nervoso, aí a gente fica mais ofegante na hora de falar, e aí a gente não consegue ter aquela pressão, né, na prega vocal, para a gente conseguir ter uma voz mais potente, mais firme, e isso passa, né? E essa voz não firme, às vezes fala assim, será que a pessoa tem segurança mesmo no que ela está falando? Então passa essa impressão. E às vezes a pessoa ela sabe, ela domina um determinado assunto, mas por essas questões que afetam assim quem é mais introvertido, ele passa esse tipo de impressão, né? Então deixar esse tom de voz mais firme, né? Ficar mais com uma postura que favoreça esse tom de voz, tudo isso colabora. Falar grosso. Falar firme, falar grosso. Agora, as empresas, elas têm notado isso nos seus funcionários, esses perfis, elas estão se capacitando para notarem isso nos seus funcionários e explorar esse melhor deles, porque esse perfil, como você disse, ele é importantíssimo, por ser mais analítico, por ser mais atencioso com as coisas, detalhista, focado. As empresas estão se preparando para essa análise comportamental? Tem começado, né? Por exemplo, a Solides, né, que desenvolve tecnologia para isso, cada vez mais as empresas têm procurado. Olha, precisamos mapear o nosso público. Então, é uma cultura, vem mudando, isso é uma mudança cultural, isso tem aumentado a cada dia. Exatamente, porque a gente não pode, por exemplo, tratar o Estevão, que tem um perfil, né, mais introvertido, da mesma forma que a gente trata o pastor Serginho, que tem um perfil extrovertido, é diferente. Isso é até uma agressão, você tratar uma pessoa que tem uma necessidade como se ela tivesse uma outra necessidade. O princípio, né, utilizado no direito, tratar os desiguais com desigualdade. Exatamente, né? Porque a produtividade cai, a rotatividade aumenta, é um desastre para a empresa, então não é um bom negócio, né? Agora, por exemplo, falando um pouco para as mulheres, né? Tem algumas dicas que são muito simples, por exemplo, um penteado. Você vai, por exemplo, você tem que fazer uma venda e você é introvertida, mas você quer ser firme, você quer mostrar, por exemplo, que você tem domínio da situação. Status. Exatamente. Ou você quer dar uma palestra. Faça uma escova lisa e um tupete, igual eu fiz hoje. São coisas simples, mas essa escova lisa com tupete, isso tem a ver com arquétipos, isso é da antropologia. Mas isso mostra firmeza e demonstração de poder. Até do poder, do status. E isso ajuda quem é tímido. Até o calçado, né, Mônica? Se for olhar, por exemplo, aqueles perfis assim, de sapatos das mulheres, aqueles salto alto e bem fino, tem esse cunho de demonstração desse poder, não é? Tem, exatamente. Tudo que tem traço reto tem a demonstração de poder. Tudo que tem a questão de curvo, tudo que é curvo tem a questão da descontração, aí quebra o poder, tem a ver com a informalidade. Então, se você quer quebrar o poder, quer mostrar uma descontração, uma informalidade, use curvas. Ou curvas também tem a ver com o feminino, né? Se você quer ser mais feminina, tudo, cachinhos, a curva. E se você quer mostrar poder, força, linha reta. Linha reta. E isso ajuda o tímido, porque às vezes ele não dá conta de falar, mas às vezes um penteado ou uma roupa... É uma forma de se impor, vamos dizer, né? Ela ajuda, né? Mônica, eu vou te pedir licença aqui, porque nós vamos trazer um telespectador para falar conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Rangel, do bairro Caiçara. Como vai? Tudo bem, Rangel? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso De Tudo Um Pouco, viu? Ok, obrigado. É uma honra muito grande receber a sua ligação. Eu também. Eu estou ligando assim para falar, para dar
um exemplo que realmente eu sou bem introvertido mesmo, e por essa introversão eu nem tenho conseguido uma boa colocação na hora de falar, a gente fica todo assim, trêmulo, soa muito. Eu queria saber assim, como que eu faço para mudar isso. Ok, Rangel. Obrigado aí por mais uma vez, pela sua confiança ao nosso programa, tá? Claro, eu sempre assisto quando eu posso aqui de manhã. Isso. Então, vou pedir a você, você pode, né, convidá-la a desligar o seu telefone e assistir, acompanhar aí pelo seu televisor, porque os nossos especialistas aqui falarão para você agora, ok? Obrigado. Grande abraço, querido. Deus te abençoe. Mônica e Carolina especialmente. Nós temos aí o Rangel, daqui de Belo Horizonte, e ele apresentou isso aqui, né? Olha, eu fico sudorese nas mãos, eu começo a falar errado, não tem segurança. O que a gente pode ajudar para o Rangel aí obter essa nova vaga, né? Que bom que ele ligou, né? Então, Sim. Rangel, algumas dicas práticas. Primeira coisa é aperto de mão. Vem cá. Normalmente, quem é muito introvertido tem um aperto de mão um pouco frouxo demais. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um aperto de mão mais firme. É claro que essas são dicas assim periféricas, né? Então vamos cuidar do aperto de mão mais firme, tentar acalmar, trabalhar a respiração, né? E aí eu acho que a Carolina pode falar melhor da respiração. Roupas, nesse caso, como que elas ajudam a vestimenta? A vestimenta ela tem que ser confortável. Tem que ser natural para a pessoa? Isso. O cara não está habituado, por exemplo, está habituado com camisa de malha, calça jeans, aí ele precisa de fazer essa entrevista. Ele não vai chegar e colocar um terno, porque isso vai trazer mais insegurança para ele, Carolina. Isso. Aquilo, por exemplo, se a calça está um pouco mais justa, está com o botão, né, muito apertado, ali no momento de pressão, aquilo vai ser pior ainda e vai incomodar muito mais. Então, quanto mais confortável, mais ele agir naturalmente, vai favorecer ele. Né? Então, é importante ele descobrir, olha, eu vou para uma entrevista, como que é aquela empresa, né, mais formal, menos formal, e junto disso colocar o seu, né, a sua própria roupa, assim, e agir de uma maneira mais natural possível, porque tudo aquele desconforto, tudo que ele tem que pode prejudicá-lo, naquele momento de pressão vai intensificar mais ainda. E lembrando que para o introvertido, o novo assusta. Então, quanto mais ele estudar sobre a empresa, mais ele conhecer, mais ele vai ficar confortável no ambiente. Então, se preparar para não ser pego de surpresa. Exatamente, mas ele pode ser pego de surpresa, né? Então, porque ele faz parte saber também, esse disso, estresse é bom, né, exatamente, ele saber que a surpresa é o normal, já vai acalmá-lo. Mas se ele estudar sobre a empresa e pensar, para que eu estou me candidatando? Eu sou bom? E ter calma e começar a se preparar, olha, eu sou bom naquilo que eu faço, isso faz parte do processo, o não faz parte do processo, essa é uma entre várias empresas que eu posso me candidatar, se não for essa, será outra empresa, e eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir preparar um currículo. Eu acho que se ele não consegue falar bem, né? E para você falar bem é uma prática, um exercício que não se resolve no curto tempo, capricha no currículo. Né? Porque às vezes ele não é bom de presença, mas o currículo dele está tão legal. E que às vezes pode, o próprio empresário ali, ao observar, né, o pessoal do Recursos Humanos, quando olhar ali, vai falar, olha, essa vaga aqui está para esse moço aqui. Exatamente. Ainda que não precise dessa exposição toda. E quanto rapidamente, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, abordando aí esse perfil comportamental, especialmente dos mais introvertidos, e a organização no dia a dia, como trabalhar isso com o introvertido? Eu acho que o Estevão pode falar bem, porque ele gosta de uma coisa de cada vez, não é isso? É verdade. Apesar de ser introvertido, a gente vem trabalhando sempre nesse perfil, fazer as coisas mesmo metódico, com calma, mas se arriscar um pouquinho, porque às vezes realmente atrapalha. Você tem que sair do percurso um pouco, sair desse percurso para nos dar certo, né? Buscar um novo, Estevão? Sim, buscar um novo. E indo familiarizando com as coisas é mais agradável, a gente vai relaxando aos poucos. Não ter medo do novo, né? Ser certinho é bom, mas às vezes desviar tem que dar essa arriscada também. Também pode ser gostoso, né? Que legal.